Olá, professor Abner aqui. Então vamos para a segunda aula, né, o segundo vídeo relacionado à cinemática unidimensional. Né? Então na aula passada nós falamos sobre a equação horária do movimento e velocidade média e velocidade instantânea. E né, naqueles casos nós não tratamos da aceleração. Antes de mais nada, eu gostaria de frisar que a posição x no instante t0, ela costuma ser dada como uma constante nesse movimento, né? E ela é uma condição inicial do nosso problema. Então, dado uma condição inicial do nosso problema, nós escrevemos o movimento a partir dessa condição inicial, a partir desse ponto inicial, que também pode ser descrito como x0. Né? Tá. A definição da aceleração média, ela é basicamente o mesmo princípio da definição da velocidade média. A aceleração, ela mede, como a gente falou lá no início do nosso primeiro vídeo sobre cinemática, a aceleração, ela mede como que a velocidade, ela muda ao longo do tempo, né? Então, se nós temos, por exemplo, nós queremos medir a aceleração média entre um instante t1 e um instante t2, ela será igual a diferença entre as velocidades no instante t2 e no instante t1 dividido pelo intervalo de tempo entre t2 e t1. Essa é a aceleração média, né? Logo, isso é um delta V dividido por um delta T, né? A diferença entre dois instantes, pelo intervalo de tempo, que é a diferença entre esses dois instantes também. Se a gente faz o limite desse delta T tendendo a zero, então nós vamos aproximar um ponto, a gente pode definir um ponto ali no instante T2 e um ponto no instante T1. Então, esse ponto no instante T2 ele vai se aproximar do ponto no instante T1. E nós vimos lá na última aula que isso acaba sendo o conceito de derivada, né? Mas a gente aplica esse limite, nós temos a aceleração instantânea, aceleração em um dado instante é igual à derivada da velocidade com respeito ao tempo, né? Isso é bem simples. Bem, essa derivada com respeito ao tempo, a velocidade é a derivada da posição com respeito ao tempo, né? Então, essa derivada, a derivada em relação ao tempo de uma outra derivada em relação ao tempo, dá uma derivada segunda, uma derivada de segunda ordem, com respeito ao tempo de x aqui no caso, né, da posição. Então, a aceleração instantânea, ela é a derivada de segunda ordem da posição com respeito ao tempo, né? E aí, toda aquela parte gráfica, nós não vamos fazer aqui de novo, porque é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. É exatamente o mesmo princípio, né? O único detalhe aqui que eu chamo a atenção bem, se nós
tivermos a função que descreve a velocidade, essa função ela pode estar ligada a uma aceleração, né? Porque daí a aceleração ela vai estar ditando como que a velocidade ela varia com o tempo, né? Então, o que eu quero dizer é assim, se nós temos um caso de aceleração uniforme, né? Ou seja, um caso em que a aceleração ela é uma constante, posso até colocar aqui, então, aceleração uniforme, no caso em que a aceleração é constante. Então, nesse caso, a aceleração ela pode ser descrita da mesma forma que a aceleração média, né? Mas lembrando que a interpretação é diferente, né? Da aceleração média para a aceleração no caso que é constante, porque nesse caso a curva, se a gente pega um sistema de referência aqui com O, a curva que descreve a velocidade, v de t, ela vai ser a equação de uma reta, né? Que seria um v de t0, que é a condição inicial de onde começa o movimento, mais a, que é a aceleração, t menos t0, né? E isso é evidente, né? Isso casa com a questão de que a aceleração ela é constante, ela só depende dos pontos iniciais e finais que a gente quer tratar, né? Porque a aceleração dessa mesma equação a gente obtém que ela é v de t menos v t0 sobre t menos t0, né? Que acaba sendo a mesma definição lá da velocidade média. Só que aqui não é velocidade média, porque a equação que descreve a velocidade já é uma reta, né? E para velocidade média a gente não precisa dessa equação ser uma reta. A gente só assume que a velocidade entre dois pontos ela vai ser uma média, tá? Então, só resumindo, se a gente tem a equação que descreve a velocidade é uma reta, nós vimos na última aula que essa área vai corresponder ao x de t, né? Entre os instantes t0 e t. Aqui t0 eu estou colocando t0 como sendo zero, por esse gráfico. Mas o v de t0, observem que não é zero, né? E a aceleração ela, para essa função velocidade, ela é constante, né? Entre t0 e t, ela é constante. E a área? Entre a curva da aceleração, que aqui é uma constante, e a abscissa, né? Essa área corresponde a
a velocidade, a função da velocidade. Vocês fazem a área aqui, né? Que nós temos a de t0 e a t0 é constante, né? Então a em t0 a gente pode identificar como aceleração igual em todos os pontos. A área, essa área, ela é igual a t menos t0. Então essa área é igual a v de t menos v de t0, tá? Igual a diferença, né, da velocidade nos dois instantes. Então nós temos, voltamos ao ponto original, v de t, v de t0, mais a t menos t0. Então, voltando aqui à aceleração uniforme, então, se a aceleração uniforme, a função da velocidade é a equação de reta, né? E a gente sabe que a área entre a curva da velocidade e o eixo da abscissa é x de t. Então, nesse caso da aceleração uniforme, quem que é a nossa equação horária do movimento, né? A nossa equação horária do movimento é, então, toda essa área aqui, entre a curva e o eixo das abscissas. Então, eu posso pegar essa área mais essa área, né? E aí eu encontro a equação horária. Então, vamos chamar isso daqui de área 1 e isso daqui de área 2, né? Então, x de t menos x de t0 é a área 1 mais a área 2. A área 1 é a altura desse triângulo retângulo, que é v de t menos v de t0, vezes a base, que é t menos t0, isso dividido por 2. A área 2 é v t0 vezes t menos t0, tá? Como a gente sabe que a aceleração é uniforme, né? A aceleração é constante, a é constante, então nós sabemos que v de t é igual a v t0 mais a t menos t0. De tal forma que v de t menos v t0 é igual a t menos t0. E onde a gente vê isso aqui? V de t menos v de t0, nós vemos ele aqui, ó. Tá? V de t menos v de t0.
Então, nós podemos substituir v de t menos v de t0 na área 1 por, vamos lá, a área 1 nós podemos escrever então como sendo, então a área 1 fazendo a substituição fica igual a t menos t0 ao quadrado sobre 2, né? Então, o deslocamento x de t menos x de t0 é igual à soma da área 1 com a área 2, né? A área 2, pegando pela área 2 primeiro, é v t0 t menos t0. A área 1 é a t menos t0 ao quadrado sobre 2. Assim, a equação horária desse movimento uniformemente acelerado, é x de t igual a x de t0 mais v t0 t menos t0 mais a t menos t0 ao quadrado dividido por 2, né? Onde x de t0 a gente pode identificar como sendo x0, v de t0 identificar como sendo v0, são condições iniciais do problema e devem ser fornecidas pelo problema, certo? Então, assim, nós obtivemos a equação horária calculando a área da curva, né? Essa área, calculando a área desta curva. E agora nós vamos fazer isso também pela integração, que vai ser simples. Então, agora eu vou falar sobre essa parte, como ver pela forma da integral. Bem, se a área abaixo, né, a área entre a curva e a abscissa, se a curva corresponde à velocidade, corresponde então ao deslocamento entre dois instantes, né? A área entre a curva e a abscissa, se a curva corresponde à função da velocidade, a curva, se uma curva corresponde à função da aceleração, a área entre essa curva e o eixo das abscissas, né? Sendo o eixo das abscissas o tempo, isso vai corresponder à velocidade, né? Então, a gente pode escrever, em analogia àquele problema inverso, que a velocidade em um instante t pode ser escrita como a integral de um instante t0 a t da aceleração, que é uma função de t também, né? Só que eu vou colocar a t' aqui só para não confundir com a variável t do integrando, dt', né? Então, nós temos isso em analogia. Nós podemos fazer o exemplo anterior
esse exemplo aqui pela integral, né? No caso, nós temos que x de t, aqui na verdade eu coloquei v de t, mas é só lembrando que v de t menos v t0, né? Então, x de t menos x t0 é igual à integral de t0 a t v t' dt'. Sendo que v t' é quem nesse caso? Olhando para cá, a gente tira que v' é v0. Vou escrever v0 agora para facilitar. v0 é o v no instante t0, né? Mais essa integral, que nesse caso a aceleração é uniforme, então a aceleração é constante. Então é a equação da reta lá, né? Então a aceleração t', né? Menos t0. Então nós temos que isso é igual a integral de t0 a t de v0 mais, vou colocar assim, v0 mais a t' menos t0 dt'. Então aqui nós temos x de t menos x0, né? Vou usar essa troca aqui de notação, é igual a integral, aqui a gente pode fazer a multiplicação distributiva, né? A integral de v0 dt' é v0 t menos t0, tá? Vou fazer direto aqui, vocês, se tiverem problemas, a gente conversa, mas tentem fazer. É simples essa integral, né? Mas a t0 dt', bem, t0 é uma constante nessa integral, né? Então, vou fazer primeiro essa parte. Nós temos menos a t0 e a integral de dt', tá? A integral de dt' é t menos t0. E a outra parte é a t' dt', né? A t' dt', tá? E aí nós temos uma integral simples de t', que é t' ao quadrado sobre 2. T' ao quadrado sobre 2. Então fica mais a t' ao quadrado sobre 2 no intervalo t0, t, é a t quadrado menos t0 quadrado dividido por 2. Multiplicando aqui por 2 sobre 2,
não é difícil vocês notarem que esse termo, com esse termo, nós podemos rearranjar isso de tal forma que o resultado final fica sendo x0, x de t igual a x0, passando x0 para o outro lado, mais v0 t menos t0, tá? Mais a sobre 2 t menos t0 ao quadrado, que foi o resultado que nós obtivemos anteriormente, tá? Então, fazendo pela integração, nesse caso. Bem, agora que nós vimos como proceder com a equação horária do movimento, vimos os casos em que a velocidade é uniforme e vimos os casos em que a aceleração é uniforme, né? No caso da aceleração ser uniforme, então a velocidade não é uniforme, né? E então agora, baseado em uma curva dada para a equação horária da posição em função do tempo, nós vamos fazer de forma qualitativa como é que poderíamos escrever então as curvas relacionadas à função da velocidade e da aceleração. Se nós conhecemos a função que descreve essa curva, basta nós fazermos uma derivada e nós encontramos a função que descreve a velocidade, podemos fazer o gráfico dela, né? E fazendo a derivada da velocidade com respeito ao tempo, nós obtemos a aceleração. Mas se nós não conhecemos essa função, nós podemos tentar prevê-la de forma qualitativa, né? Que é de forma apenas analisando as derivadas em alguns instantes, né? Então aqui eu escolhi instantes de 1 a 8, né? Sendo que esse primeiro aqui é o t0 igual a 0, né? Então vamos fazer da seguinte forma, vamos supor que o trecho entre t0 e t2 é descrito por uma equação de segundo grau, tá? Entre t2 e esse ponto aqui, que eu não coloquei um instante aqui, mas teria sido bom ter colocado, mas eu vou deixar assim mesmo. É constante, tá? X de t é constante nesse intervalo. Aqui, entre esse ponto e esse ponto, que também seria interessante colocar um instante, ó, mas não coloquei. Entre esse ponto e esse ponto é uma reta. Aqui, novamente, é uma constante. Entre esse ponto e o T7, no instante T7, uma equação de segundo grau também, né? Ou uma parábola, né? Uma parábola poderia ser também. E entre T7 e T8 uma reta, tá? Então, nós temos aqui, vamos ver, no instante T1, nós temos uma derivada aqui no instante T1 com um coeficiente angular positivo, né? Então, nós temos entre T0 e T2, posso até pegar aqui, ó, entre T0 e o T2, nós temos
uma reta. Quando vai chegando em T2, o coeficiente aqui, ó, ele vai tendo uma inclinação menor do que antes, e aí ele vai fazendo uma curva até ir para zero, tá? Estou fazendo aqui de forma suave, lembrando que é tudo de forma qualitativa, né? Então, sem se preocupar muito com exatamente como é que seria essa curva se a gente fizesse realmente a derivada sabendo a função que descreve x de t. Vai para zero. Quando a gente chega aqui, ó, nesse ponto, nós temos novamente uma derivada positiva, tá? E aí, nós saímos de zero até um certo ponto, e depois, nesse trecho por onde passa o ponto T4, nós temos uma equação da reta, né? Como eu descrevi aqui. E aí, a equação da reta, nós temos que a velocidade é constante nesse trecho, né? Então, a velocidade até esse ponto aqui, mais ou menos, vai ser constante. Em seguida, a função x de t é uma constante até esse ponto aqui, ó. E se é uma constante, a derivada de uma constante é zero. Então, de novo, vai para zero. Quando vai chegando próximo desse ponto, ela deixa de ser zero. Ela deixa de ser zero, mas na verdade, o que acontece? O que acontece? Nós temos nesse trecho aqui que passa pelo instante T6, uma derivada que vai ter aqui um coeficiente angular negativo. Então, desse instante em diante, nós temos uma derivada que até o instante T7 é dado por uma equação de segundo grau, e então basicamente o que nós temos nesse trecho é uma reta, né? Só que uma reta que vai até esse instante aqui, ó, o T7, é uma reta negativa, né? E aí, depois, no meu exemplo aqui, eu coloquei que nesse trecho entre o instante T7 e T8, a função de x de t é descrito por uma reta, e aí a velocidade entre esses instantes é constante, sendo que em T0 a velocidade vai para zero. Então é mais ou menos isso que seria a curva da função velocidade. Lembrando que é qualitativo, né? É só para a gente ter uma noção aqui de como que seria a curva. Agora, como que fica a curva da aceleração?
Bem, então entre o instante t0 e t2, a velocidade é descrita por uma reta. Então a aceleração ela é constante entre esses instantes, né? Depois, a velocidade ela cai para zero. Ela cai para zero entre os instantes t2 e t3, aproximadamente, né? Então, a aceleração também vai para zero. E depois a velocidade ela sobe subitamente para a velocidade ela sobe aqui subitamente para um certo valor e depois ela passa a ser constante, né? Apesar que aqui não está parecendo ser constante, mas ela passa a ser constante. Então a aceleração ela dá uma subida, depois cai para zero de novo, porque se a velocidade é constante, a aceleração é zero, né? Até mais ou menos esse ponto aqui. E aí a velocidade ela cai de um certo valor para zero, né, a velocidade. Então nessa parte a aceleração é negativa, né, porque a derivada aqui ela é negativa, né? Então a aceleração ela cai e sobe de novo e vai para zero, porque nesse trecho a velocidade é zero. A velocidade é zero. Aí novamente, o que acontece? A velocidade ela sai de zero, e vai para uma velocidade negativa, de tal forma que a aceleração nesse trecho é negativa também. Então a aceleração aqui ela passa a ser negativa e constante, porque nesse trecho aqui a gente tem uma reta, que descreve uma reta. Então a derivada dá uma constante. Então a gente tem uma queda aqui, a aceleração é negativa e constante até esse instante. Daqui a velocidade é constante, então a aceleração vai para zero. Vai para zero até aqui. Vai para zero. E aí ela sobe e volta para zero, né? Porque esse objeto ele estava com velocidade constante e negativa, né? Essa partícula, sei lá, esse corpo que está se movimentando. E aí ele para, né? E vai para a velocidade igual a zero. Então nesse processo de parar, de frear, a aceleração ela é, na verdade, ela acaba sendo positiva, porque no ato de frear, o que acontece é que inicialmente nós tínhamos uma velocidade negativa e depois nós temos uma velocidade positiva. E quando a gente faz a diferença da velocidade no instante t8 menos nesse instante aqui, nós temos um aqui sendo zero, aí menos, só que esse é menos de novo, fica positivo. Então a gente tem uma aceleração positiva, né, que é o ato de frear aqui nesse exemplo, né? Então o que nós temos é que uma coisa que nós podemos analisar é que nesse trecho aqui, ó,
o corpo, esse objeto, está voltando ou em marcha ré, né? Ele esteve aqui indo, digamos, no sentido positivo para frente, e aí quando a velocidade se tornou negativa, ele começou a voltar para a posição original dele, né? A gente vê isso por aqui também. Ele parte do ponto t0 em x igual a zero. Depois de todo esse movimento, ele volta para x igual a zero. Então, ele tem que ter voltado. Por isso que a gente tem essa parte com velocidade negativa. E isso também corresponde a esse trecho aqui, né? Esse trecho aqui, que também é o trecho em marcha ré, né? Ou voltando, né? Então, nesse trecho aqui, nós temos uma aceleração negativa, que é ele acelerando para voltar. Depois a aceleração, ela começa a ir para zero, né? Que já começa o ato de frear. Depois um freio, uma freada, que significa que a aceleração ela acaba sendo positiva, apesar de estar indo no sentido contrário, né? Então é interessante ver que acelerar e frear são coisas distintas, né? Mas que elas podem ter o mesmo sentido, né? Elas serem positivas, né? Se nós estamos acelerando no sentido positivo de x, digamos assim, no sentido positivo de x, nós temos a aceleração positiva. Se nós estamos freando no sentido negativo de x, freando no sentido negativo de x, nós também temos uma aceleração positiva, né? Então essa parte ela pode confundir um pouco, mas é só parar e analisar o gráfico que a gente consegue perceber o que está acontecendo, tá? Bem, a equação de Torricelli, né, vamos falar rapidamente, não falar, é demonstrar a equação de Torricelli, ela é quando nós descrevemos a função velocidade não em função do tempo, mas em função da posição x, né? Então, e também é para um caso especial, né? É para o caso em que a aceleração é constante. Então, a equação de Torricelli é quando a gente escreve a velocidade em função da posição para o caso particular em que a aceleração é constante. Então, nós sabemos que a velocidade em um instante t qualquer menos v0 é igual à aceleração t menos t0. Disso a gente pode tirar que o intervalo t menos t0 é igual a v de t menos v0 sobre a, né? E nós sabemos também que quando a aceleração é constante, né, ou seja, quando o caso em que a aceleração é uniforme, um problema uniformemente acelerado, né, nós temos que a equação horária é igual, né, a xt igual a x0 mais v0 t menos t0 mais a
t menos t0 ao quadrado sobre 2. Bem, nós podemos usar, então, essa expressão e escrever x de v, na verdade. Né? Podemos escrever x de v como sendo x0 mais v0, que multiplica... Eu vou chamar v de t só de v, para facilitar. V menos v0, dividido por a, mais a v menos v0 sobre a ao quadrado, isso a dividido por 2. Então, o que nós precisamos é resolver isso, né? Então, o que nós queremos dessa expressão é isolar quem é v. Se a gente isola quem é v, nós temos o v em função do x, tá? Então, nós podemos passar o x0 aqui para o outro lado. Nós vamos ter x menos x0 é igual a v0 v menos v0 ao quadrado, isso dividido por a, mais aqui eu tenho um a quadrado, aqui, e aqui eu tenho um a, então vou cortar um quadrado, vai ficar sobre a, tá? Então vai ficar aqui sobre a, e em cima eu tenho v quadrado sobre 2a, na verdade, né, que tem esse 2 aqui também, v quadrado mais v0 quadrado menos 2v v0. Né? Então, eu posso multiplicar aqui em cima e embaixo por 2 sobre 2. Aí eu fico com o denominador em comum nessa equação. E eu logo percebo que 2v0v, e aqui eu tenho menos 2v0v. Então, eu corto esse com esse. E eu fico que isso é igual a v quadrado mais... e ainda tem aqui, ó, tem esse menos 2v0 ao quadrado com esse v0 ao quadrado, né? Fico com menos v0 ao quadrado. Menos v0 ao quadrado. Sobre 2a, né? Sobre 2a. Então, é fácil ver daquela expressão que eu posso passar, eu fico com v quadrado menos, vou repetir aqui, v quadrado menos v0 quadrado sobre 2a é igual a x menos x0. Então, eu fico que v quadrado é igual a v0 quadrado mais 2a x menos x0, né? Sendo que x menos x0 é ΔX. Então, nós temos a equação de Torricelli, que é v quadrado, v0 quadrado, mais 2a ΔX. Essa equação, ela só funciona para quando a aceleração é constante. Correto? Só para quando a aceleração é constante. Mas ela vai ser muito útil
no nosso curso. Vai ser muito útil. Nós vamos utilizar muito a equação de Torricelli aqui, né? É uma equação que descreve, então, a velocidade em função da posição e não em função do tempo. Bem, essa aula fica por aqui. Então, nessa aula, basicamente, a gente falou sobre a aceleração, né? Falamos sobre a aceleração média instantânea, princípio, é o mesmo princípio que nós falamos lá da velocidade média e velocidade instantânea. E vimos graficamente, né? Fizemos uma análise qualitativa, né? Dos gráficos das funções de x de t, né? Equação horária, da velocidade e da aceleração, né? Um caso simples, e também vimos aqui a equação de Torricelli, né? Mostramos a equação de Torricelli, um caso particular aí para quando a aceleração é constante. E assim a gente termina a parte cinemática unidimensional, tá? Então vejam, assistam com cuidado. Nessa aula em particular, a parte do que a gente faz a análise gráfica lá, ela pode ser, não é tão simples de perceber o que está acontecendo ali, né? Principalmente a questão de acelerar, questão de frear, né? O que significa acelerar, o que significa frear, né? Isso olhando para o gráfico. Então vejam com atenção e mandem as dúvidas para a gente responder aí e discutir sobre elas, ok? Então é isso aí, um abraço.